Alô, comunidade! Quem disse que não tem Botafogo? Rádio Botafogo chegando, devagarzinho. André Botafogo, fui convocado aqui pelo nosso diretor Gajo. Gajo é o Boni da Rádio Botafogo, falou, tem que ter a retrospectiva. Aí, né, como toda pessoa obediente, eis que aqui está seu amigo André Botafogo para bater um papo aí. O último papo da Rádio Botafogo desse ano com vocês. Essa rapaziada boa demais aí que está chegando, né? A ideia hoje é que a gente faça uma breve retrospectiva aí do ano de 2017, que eu sei está terminando de uma maneira completamente diferente da que a gente imaginava, né? Na verdade, a gente gostaria de hoje estar comemorando aí algum título, ou minimamente comemorando a classificação para uma Libertadores, falando sobre contratações, pensando num 2018 forte, num 2018 de conquistas, mas a realidade se mostra completamente diferente disso, né, meus amigos? Somos, talvez, eternos sonhadores, porque sempre acreditamos que um ano vai ser melhor do que o outro. E esse ano, infelizmente, foi mais um daqueles em que o Botafogo tinha tudo para conseguir alguma coisa e, no final, tudo desandou. Mas é isso aí, rapaziada, tá chegando aí, ó. Galera boa demais, Maurício JB. Fala aí, Maurição, grande amigo, Zenilson, esse é irmão. Só gente da melhor qualidade. Marcelo Telecaster, desculpa se não é essa a pronúncia. Pedro Lins, Davi Tavares Nunes, esse aí, ó, tá vendo, chefe? Tô na área, nossa live, vamos junto. Renato Henrique Barbosa, a bomba explodiu. Renatão, a bomba explodiu, rapaz. Salve, Saulo Nanai, sempre aqui, grande Saulo, sempre aqui com a gente, dando essa moral. Railton Carlos, boa noite. Mossoró do Rio Grande do Norte, show de bola, rapaziada de Mossoró, sempre ligadinho aqui na Rádio Botafogo. Márcio Salles, Paula Mendes, Luiz Cláudio, Antônio Holanda, André, infelizmente as notícias não são boas, como alguns amigos meus costumam dizer, voltou ao normal. É verdade, é o que a gente tem mais ouvido falar, né? O Botafogo voltou a ser o Botafogo que há décadas vem decepcionando a sua torcida. Mas é isso aí, rapaziada. Estamos chegando aí próximo de 50 pessoas ao vivo, né? E para que a gente não estenda muito essa live, antes de começar mesmo a falar a respeito do assunto, eu queria convidar a todos vocês que ainda não se inscreveram em nosso canal do YouTube, a todos vocês que ainda não curtiram aí o nosso Facebook, ainda não acompanham o nosso Twitter, que vocês se inscrevam no YouTube, que vocês curtam o Facebook, participem do nosso Twitter, porque é dessa maneira que a Rádio Botafogo cada vez vai se tornando maior, né? E a gente aqui está só com o interesse de trazer sempre informações e conteúdo de qualidade para a torcida do Botafogo. A gente está cansado aí das mídias de TV e de jornais impressos, que o Botafogo é sempre tratado de forma pejorativa. Então aqui a nossa Rádio Botafogo é exatamente o local onde o torcedor do Botafogo ele tem vez e a gente procura representar essa rapaziada que merece todo o nosso respeito. Então, curtam lá a nossa página, entra lá no Facebook, entra lá no YouTube, entra no Twitter, a gente está cada dia conquistando novos adeptos e é isso que é importante. Sabe por quê? Eu vou fazer para vocês um breve relato de tudo que nós fizemos em 2017. Na verdade, vai ser difícil de eu lembrar de tudo, né? Mas algumas coisas, alguns itens eu deixei até aqui anotado. Quando vocês participam das nossas redes sociais, a gente consegue fazer coisas como, em janeiro, nós fomos o primeiro canal, a primeira comunidade de um clube de futebol no Brasil a entrevistar ao vivo pela internet o presidente, né? Quem não se lembra, em janeiro passado, em janeiro de 2017, entrevistamos ao vivo e de forma exclusiva o Carlos Eduardo Pereira, diretamente lá do Centro de Memória de General Severiano. Foi uma entrevista de mais de 1 hora, está aí no nosso YouTube, se você não viu, quiser acompanhar. Essa época que a gente tem poucas informações, poucos conteúdos do Botafogo, vai lá no nosso site,
radiobotafogo.com.br, entra no nosso YouTube, o que não falta lá é coisa para a gente se recordar, não somente desse ano, mas de toda a história do Botafogo. Transmitimos também partida da Liga Ouro de basquete, né? Fomos pioneiros nisso aí. Botafogo foi campeão da Liga Ouro, conseguiu ascender a NBB, que hoje está disputando, infelizmente não nos foi permitida a transmissão de partidas da NBB por questões contratuais, mas nós transmitimos lá a Liga Ouro até o momento que a gente pôde, né? Inclusive um dos nossos comentaristas, olha que maneiro, que bacana, o João Batista, ele foi convidado, hoje ele faz parte lá da comissão técnica do time de basquete, né? Apoiamos a equipe de vôlei durante toda a Superliga B, a gente inclusive patrocinou a sonorização do ginásio Oscar Zelay em todas as partidas. Quem acompanhou o vôlei lá, nosso amigo Guilherme lá no comando, quem acompanhou o vôlei via lá nosso banner, nossa faixa lá do Botafogo no ar, né? Tinha lá uma pessoa fazendo, trabalhando como DJ, atuando na animação da galera, tudo patrocínio da Rádio Botafogo. Acompanhamos as competições de remo, fizemos takes ao vivo, exclusivo de momentos de comemoração desse esporte, que é multicampeão, né? E é um esporte que talvez mais honre a camisa do Botafogo nessas últimas décadas. Acompanhamos agora, no segundo semestre, a Copa Brasil Sul-Sudeste, Centro-Oeste de Beach Soccer, uma rapaziada nova que apareceu aí, uma nova modalidade. A gente agora vai estar trazendo informações a respeito dessa rapaziada também. Botafogo foi campeão, ganhou do Vasco, que era franco favorito, mas fomos lá, desbancamos, trouxemos takes exclusivos também, trouxemos entrevistas com a rapaziada, transmitimos ao vivo trechos de importantes reuniões do Conselho Deliberativo do Botafogo, lá de General Severiano, né? Inclusive, transmitimos o evento de assinatura do contrato de compra do terreno, onde será feito o nosso CT, quase que na íntegra. Isso tudo está lá no nosso canal do YouTube, você encontra isso tudo, né? Em primeira mão, entrevistamos os candidatos à presidência do Botafogo, Nelson Mufarrege e o Marcelo Guimarães, fomos os primeiros a entrevistá-los, fomos o primeiro canal de internet, primeira mídia a entrevistá-los. Trouxemos ao vivo, agora há pouco, a palavra do presidente já eleito, Mufarrege, durante a reunião em que foi apresentada lá a réplica da taça Conmebol, enfim. É uma infinidade de trabalhos que a gente vai fazendo para você que nos acompanha, né? E a única coisa que a gente pede é que você realmente se inscreva e curta o nosso canal, nos acompanhe para que a gente possa estar cada vez mais trazendo esse tipo de conteúdo. Temos aí o nosso conteúdo de rotina, né? Os nossos programas, Botafogo no Ar, toda segunda-feira, 21h15. Religiosamente estivemos aqui durante o ano de 2017, toda segunda-feira, trazendo a galera, né? A mesa redonda, a melhor resenha esportiva, só falando de Botafogo. Tivemos aí o programa do Cartola, também, 2 programas por semana aí durante todo o Campeonato Brasileiro. Fizemos as lives ao vivo, após os jogos. Fizemos lives como essa, desse momento, sempre que apareceu algum assunto importante. E tivemos o Rádio Botafogo, o RB Top 7, está lá também, conteúdo nosso no YouTube, gols históricos, gols de jogadores ídolos nossos, enfim. É um conteúdo que só a Rádio Botafogo tem na internet e que realmente, se você nos acompanhar, você vai receber em primeira mão. Nossos números, eles se multiplicaram ao longo desse ano nas redes sociais, dobramos nossos seguidores no Facebook, hoje somos mais de 40 mil no Facebook, também dobramos nosso número no Twitter, somos mais de 16 mil e atingimos aí uma meta interessante de 7 mil seguidores no YouTube. Então, rapaziada, é isso aí. Fiquem conosco sempre, curtam nossos canais e participem. A Rádio Botafogo é de torcedor para torcedor, é para vocês. Vamos começar a falar de futebol. Primeiro, deixa eu ver o que a rapaziada está comentando aqui. A Naelson, de Carnaúba dos Dantas, Rio Grande do Norte, está total aqui com a gente. Dá medo de 2018, Léo Pereira. Léo. Também, eu não conheço nenhum botafoguense, né, que não esteja preocupado, cara. A gente vai falar um pouquinho durante a live, tá? Emílio Adam, esse aí é o nosso mestre, grande Emílio Adam. Um abraço, meu irmão. Anderson Barros vai nos surpreender. Diego Brum. Diego, tomara, porque o que a gente conhece dele não traz boas lembranças, não, né? Marcelo Souza, temos que lutar contra tudo e contra todos. Sempre, Marcelo. Sempre foi assim. Me diz aí uma temporada em que as coisas foram fáceis para o Botafogo, principalmente por conta do próprio Botafogo.
né? Edmar Garcia, acreditando no Botafogo. A gente sempre acredita, Edmar. O Wendel Gregório vai ser sofrência o ano todo. Também estou nessa expectativa. Também estou achando que ano que vem vai ser um sofrimento só. Vamos começar então, rapaziada. Retrospectiva 2017. Lá em janeiro, estou com a papel. Minha colinha está aqui, ó. Fiz o dever de casa. Lá em janeiro, 22 de janeiro, Botafogo foi jogar com o Rio Branco, um amistoso. A gente estava ávido para ver o Montijo com a camisa do Botafogo, lembra? Quem é que lembra? A gente tinha a grande expectativa que nosso problema de criação do meio de campo, em 2016 a gente sofreu tanto até que o Camilo apareceu e deu uma resolvida ali, mas que a gente, esse ano de 2017, não teria mais problema algum com Camilo e Montijo. Ledo engano, né? Infelizmente não deu certo. Mas naquela partida o Montijo vestiu a camisa do Botafogo pela primeira vez, inclusive fez um dos gols, né? Dando um bocado de esperança. Começou logo em seguida o Campeonato Carioca, tomamos logo 2 trolhas seguidas, perdemos de 2-0 com o Madureira, calor escaldante lá de Madureira numa quarta-feira, e em casa empatamos em 1-1 com o Nova Iguaçu. Mas naquele momento o que importava mesmo, a preocupação total era com a maior competição que a gente disputaria no ano, que era, sem dúvida alguma, a Libertadores. E fomos lá, né? Estádio Newton Santos, a torcida com mais de 30 pessoas no estádio, uma festa linda e maravilhosa no dia 1º de fevereiro, encarar o Colo-Colo, poderoso Colo-Colo aí, né? Equipe tradicional dessa competição. Vencemos por 2-1, um jogo difícil, né? Muito difícil, por sinal. Fizemos 1-0, eles empataram com um gol de falta e depois a gente conseguiu fazer o 2-1 e levando a disputa para a semana seguinte, né? Na semana seguinte, fomos jogar com os caras lá logo no começo do jogo, 1-0 para os caras, gol contra. 3 minutos, amigo. Não teve um botafoguense que não pensou, a casa caiu, não vai ter jeito, mas ainda assim conseguimos suportar a pressão e no final empatamos, né? Com um golzinho lá do nosso Rodrigo Pimpão, que na Libertadores foi muito presente, foi um jogador muito importante, e conseguimos a classificação para a terceira fase, à época, né, da pré-Libertadores. Voltamos uma semana depois para jogar novamente a Libertadores. Entre um jogo e outro, jogamos com o time meia-boca contra os Mulambos e acabamos sendo derrotados por 2-1. Mas isso pouco importava. O Carioca a gente já tinha deixado realmente de lado, principalmente a Taça Guanabara. E viemos jogar com outra grande equipe tradicional do futebol sul-americano, o Olímpia, né? Mais uma partida muito difícil, resultado de 1-0 suado, né? Melhor do que o resultado anterior contra o Colo-Colo. Porém, na partida de volta uma semana depois, acabamos sucumbindo e perdendo por 1-0. E aí, amigo, começou uma saga sensacional. Apareceu um dos grandes jogadores que realmente honraram essa camisa do Botafogo, que foi o goleiro Gatito Fernandes. Pegou pênalti de tudo quanto era jeito, o cara bateu no alto, uma porrada violenta, ele esticou os braços e tirou. E a gente voltou classificado, né, para a fase de grupos, com um mês podendo respirar, né, e preparar o time, acreditando que dava para encarar, apesar de que o nosso grupo, para mim, era um dos mais, se não o mais difícil da Libertadores. Enfim, durante esse mês, praticamente a gente já tinha abandonado a Taça Guanabara, ficamos de fora, né, das semifinais da Taça Guanabara, mas já era previsto com a equipe que estava sendo escalada, e viemos começar a fase de grupo jogando com o Estudiantes, né? Na verdade, a gente só pegava pedreira, amigo. Vai ver a chave do Grêmio, vai ver os times que o Grêmio jogou, né? O Grêmio jogou com o Botafogo. O restante foi tudo tranquilo. O Botafogo foi a grande pedra no sapato do Grêmio, mas o Botafogo não. O Botafogo só enfrentou pedreira. E ganhamos do Estudiantes também por 2-1. Fizemos os primeiros 3 pontos e voltamos para tentar alguma coisa na Taça Rio. 2 clássicos seguidos, empatamos em 0-0 com o Vasco. Um jogo horroroso, de dar pena, de dar medo até, né? E no jogo seguinte fizemos um primeiro tempo de almanaque contra o Fluminense, metemos 2-0, poderíamos ter metido 3-4. Só que o segundo tempo veio um Botafogo que a gente até então não tinha visto, mesmo no Campeonato Carioca.
mesmo com as suas escalações improvisadas e mescladas, a gente não tinha visto nada parecido com aquele segundo tempo. Tomamos a primeira de uma série de viradas inacreditáveis que aconteceram esse ano. Perdemos de 3-2, com um jogo ganho praticamente, 2-0 no primeiro tempo, a gente mandando no jogo. Mas, enfim, saímos, ganhamos do Bangu, ganhamos da Portuguesa, ganhamos do Resende, e na semifinal da Taça Rio acabamos pegando o mesmo Fluminense. E aí sim, jogamos com vontade, jogamos com mais disposição. Óbvio que nunca com a disposição da Libertadores. O Botafogo não jogou nenhuma competição esse ano com a mesma disposição que jogou a Taça Libertadores. Isso é muito questionável, né? Muita gente fala que por conta das premiações, mas enfim, a gente não vive o dia a dia lá de dentro. Acabam que essas opiniões elas vêm à tona, mas a gente não sabe se isso realmente faz sentido. E fomos para a final da Taça Rio jogar contra o Vasco, sendo que às vésperas da segunda partida, uma viagem, a segunda partida da fase de grupos, uma viagem, né, para Medellín para enfrentar o todo-poderoso Atlético Nacional, que havia sido campeão da Libertadores em 2016 e, inclusive, tinha chegado na final da Sul-Americana também em 2016, né? Infelizmente, não houve aquela final por conta do acidente trágico da Chapecoense. Todos nós sabemos, né? E, enfim, poupamos o time, perdemos a Taça Rio, um time horroroso do Vasco, mas, enfim, até que fizemos um jogo de igual para igual com a equipe reserva, praticamente, e fomos encarar o Atlético Nacional, estádio lotado, uma festa bonita também da torcida dos caras, diga-se de passagem, só que não teve para ninguém, amigo. Metemos, foi 2-0 nos caras e eles ficaram enlouquecidos. E ali, a torcida do Botafogo começou realmente a acreditar que a gente podia sonhar. Ali a gente começou a sonhar, né não? Diz você para mim aí, 2 jogos, 6 pontos. Esse Botafogo tem condição de chegar, né? Enfim. Sonhar, como diz aí o ditado e a música, não custa nada. Voltamos para pegar... Não, saímos novamente, viajamos para pegar o Barcelona de Guayaquil. Na verdade, a partida contra o Vasco foi entre um jogo e outro, né? Invertiu o jogo aqui, mas a partida contra o Vasco foi entre um jogo e outro, e por isso nós poupamos tanto o time. Fomos pegar o Barcelona de Guayaquil, lá em Guayaquil, comecinho do jogo, pênalti pro Botafogo. Eu falei, meu Deus do céu, as coisas, né? Finalmente, as coisas estão a favor do Botafogo. Só que o Botafogo, você sabe como é que é. Camilo bateu, o goleiro pegou, logo depois sofremos o gol, né? E quando a gente já achava que ia perder a partida, outro pênalti, um zagueiro louco lá, agarrou o jogador do Botafogo. Não, botou a mão na bola, pulou com a mão na bola. Lembrando aqui rapidamente, né? Pênalti, e aí o Sassá, que estava em campo, fez aquela presepada natural dele e empatou a partida. Acabamos o primeiro turno com 7 pontos de possíveis 9. Olha aí, que maravilha. Bastava ganhar o mesmo Barcelona de Guayaquil no jogo da volta, que aconteceu uma semana depois, que o estádio Gilton Santos lotado, uma festa bonita, mosaico, papel picado, música nova. Que maravilha, abrindo um parênteses aqui, que coisa espetacular fez a torcida do Botafogo esse ano, hein? Se alguém merecia alguma coisa nesse ano, era a nossa torcida, éramos nós, sem dúvida alguma. E aí, como precisávamos vencer, Jair Ventura, pela primeira vez, ousou, mexeu no esquema tático, botou 3 atacantes, o preferido dele, né? O queridinho do Jair Ventura, Guilherme, horroroso, horrível, jogador, Deus que me livre. Entrou como titular, abriu o time e em casa perdemos de 2-0. Aí já começamos a falar, peraí, não vai ser assim tão fácil, né? Não vai ser assim, porque nunca é assim. Seguimos nas competições. O Campeonato Carioca continuava a segunda opção para o Botafogo. Fomos jogar a semifinal do Campeonato Carioca, que, aliás, tabela maravilhosa, uma competição espetacular. Você joga a Taça Guanabara, depois você joga a Taça Rio, depois você joga as finais. E perdemos no Maracanã o jogo para os Mulambos por 2-1, também com um time bastante mesclado. Enfim, o Botafogo esse ano não quis saber de Campeonato Carioca e o fez com muita sabedoria, porque a nossa competição era
a Libertadores, e a gente mostrava que realmente estava certa essa decisão, né? Começou o Campeonato Brasileiro em maio. Olha aí, e agora? Mais uma competição, né? Não. Antes, em abril, 26 de abril, Copa do Brasil. Já entramos nas oitavas de final. Afinal, o Botafogo estava disputando a Libertadores. Pegamos o Sport, né? Lá no sorteio, jogamos em casa a primeira partida. E num jogo assim, heróico, né? Jogamos com menos um jogador, grande parte da partida. Né? Mais um jogo em que o Gatito Fernandes fez um milagre, uma defesa num pênalti sensacional, que foi uma porrada que o Diego Silva deu no alto, e o Gatito pegou, e dali a gente conseguiu forças para virar o jogo, inclusive com 2 gols do próprio Guilherme, que é horroroso, mas deixava os dele de vez em quando. E logo em seguida, aí sim, começou o Campeonato Brasileiro, em maio. Encaramos o Grêmio, e foi a primeira partida que nós vimos um Botafogo completamente desmotivado. Até então, a gente não tinha visto um Botafogo tão desmotivado, tão sem vontade, tão sem interesse na partida. O jogo começou morno, o Grêmio parecia que estava treinando, e no final foram 2-0, que a gente pode até comemorar tamanha facilidade e a quantidade de gols que o Grêmio desperdiçou. Viemos jogar em casa, 2 partidas seguidas, ganhamos da Ponte Preta, ganhamos do Bahia, e entre essas 2 partidas, fomos jogar a última da Libertadores, a partida contra o Estudiantes na Argentina, né? Jogo difícil. Não, desculpa, mais uma vez. Antes jogamos com o Atlético Nacional em casa, valendo a classificação. Rapaz, tinha que ganhar de qualquer maneira, porque o próximo jogo seria o derradeiro contra o Estudiantes lá na Argentina. A gente sabe como é que é difícil, né? Mais uma vez, estádio Newton Santos transbordando, festa e jogo extremamente difícil. Ganhamos 1-0, suado, sofrido, nos classificamos. Praticamente nos classificamos, dependíamos ainda de algum resultado da última rodada, mas a festa foi linda do lado de fora, tem vídeos aí também no YouTube, coisa mais maravilhosa, torcida cantando a música Não Se Compara, ele virou o hit do ano, né? E no jogo seguinte acabamos perdendo com toda a dificuldade que a gente já previa, para o Estudiantes lá na Argentina, 1-0, porém o resultado da outra partida nos favoreceu, ficamos em primeiro no grupo e caímos lá naquela primeira chave lá, na chave A ou chave 1, né, que jogaria a segunda partida em casa, a depender do seu adversário. Saiu o sorteio e pegamos o Nacional do Uruguai. Nada fácil, não tinha vida fácil para o Botafogo. Mas aí a gente tinha, entre um jogo e outro, praticamente mais de um mês para preparar o time, para se organizar e para começar a disputar o Brasileiro, né? Afinal, no Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, a gente também tinha interesse. E teve o jogo da volta contra o Sport, lá no Recife. Jogo difícil, no começo saímos com a vantagem, um belo gol, um golaço do Roger, quem não se lembra, que depois foi até um gol em que o Globo Esporte fez uma homenagem maravilhosa para a filha dele, Júlia, né? Enfim. E no final da partida ainda sofremos o gol, um pouco de pressão, mas foi uma partida que a gente dominou e que a classificação ela foi merecida. E aí fomos encarar uma sequência de jogos pelo Campeonato Brasileiro. Empatamos com o Mulambo em 0-0. Perdemos para o Santos aos 50 do segundo tempo, numa falta, uma bobeada, muita gente acha que foi falha do Gatito, a bola resvala na barreira. Aquele jogo que é doído, né? Que você já está achando que o empate está bom. O Pimpão tinha perdido um gol de cara no primeiro tempo, ele partiu com a bola sozinho, e sei lá o que ele quis fazer, quis tocar para o Roger, ele perdeu a jogada, e fomos punidos com gol aos 50 do segundo tempo. Isso eu estou aqui só com a tabela aqui, mas estou tentando lembrar aqui para ajudar os amigos aí a também se recordarem. Viemos jogar domingo, 11 horas da manhã, contra o Curitiba. Não joga domingo, 11 horas da manhã, Botafogo. Esse horário não serve para Botafogo, isso é uma praga de horário. A gente não ganha de ninguém domingo, 11 horas da manhã. Aí quando acaba o jogo 1 hora da tarde, a gente tem o resto do domingo todinho para ficar com raiva. Para ficar triste, chateado, aborrecido. Acaba com o nosso domingo.
Então, por favor, Rio de Janeiro é calor, não aceita jogo 11 horas da manhã. Botafogo não dá certo nessa porcaria desse horário. Foi 2-2 a partida, quase que perdemos, né? Fomos jogar com Vitória, metemos 2-0 no primeiro tempo. Que facilidade, lá no Barradão, vai dar tudo certo. Olha que vitória maravilhosa. 2 gols do Bruno Silva, salvo engano. Um deles, eu tenho certeza que foi, né? E veio o segundo tempo e o Botafogo fez o quê? Fez o que de vez em quando faz com a gente. Tomou 2 gols, foi 2-2, um empate daquele sofrido no final, que a gente não consegue dormir. Enfim, saímos para jogar com a Chapecoense, metemos 2-0, um jogo que dominamos. Passamos o carro em cima do Vasco, no Newton Santos, tinha uma galera boa comigo lá numa quarta-feira à noite. Fizemos 3-0 e tomamos um gol no final que o Luiz Fabiano faz uma falta vergonhosa no Igor Rabelo, mas o juiz deixa seguir. Acho que foi o Luiz Fabiano que fez a falta, ou alguém fez a falta e rolou para ele fazer o gol. Enfim, 3-1. Poderia até ter sido mais, a galera saiu aborrecida, porque quando estava 3-0, o Botafogo tira o pé. E a galera sempre lembra que os outros não tiram o pé, né? A gente tem as derrotas aí vexamitórias, e enfim. Então a gente a gente gostaria também de descontar, mas foi uma excelente partida. E aí, uma segunda-feira, mais de 20 mil pessoas no estádio Newton Santos para jogar com o Avaí, que na época era o último colocado, tinha perdido para todo mundo. E essas 20 mil pessoas assistiram o quê? Joel. Tal de Joel, que a gente tinha colocado porta afora, com ódio, meter 2 gols e o Botafogo, mais uma vez, decepcionar sua torcida. Copa do Brasil, Botafogo e Atlético Mineiro. Lá no Horto. Jogo dificílimo, né? Perdemos de 1-0, uma partida que poderíamos ter perdido por mais. Gatito Fernandes fechou, fez uma defesa absurdamente difícil, numa bomba de cara que o Rafael Moura, que tanto nos despreza, chutou, né? E o Gatito se jogou na bola e salvou. E ali estava começando uma das histórias mais bonitas desse ano. Daqui a pouco a gente vai chegar lá. Perdemos para o Corinthians, num jogo que jogamos com um time reserva, fizemos até frente lá na arena deles, né? E veio a partida lá no Uruguai, uma partida no meio de um temporal absurdo, assim, aquela galera que estava no estádio, torcida do Botafogo, que foi ao estádio naquele dia, com certeza representou os 4 milhões de botafoguenses. Foi um jogo muito truncado, um estádio, água para tudo quanto é lado, e a gente saiu com a vitória, um golzinho maroto do João Paulo, que dá um totozinho, encobre o goleiro, né? E ali, amigo, o sonho estava começando a se tornar algo mais concreto. Qual o botafoguense que no dia seguinte não saiu de casa falando, cara, né? Até porque Mulambo já estava eliminado, os outros brasileiros estavam ficando pelo caminho e o Botafogo não, estava seguindo ali. Era o time que derrubava os campeões, não era? Exterminador de campeões. Nunca gostei também muito dessas denominações, mas acho bacana e interessante que a torcida crie, né, coisas otimistas que façam com que a gente realmente acredite. Voltamos para o Brasileirão, empatamos com o Atlético Mineiro num jogo que foi bom porque nós vimos a volta do Jefferson. Pegou tudo, amigo. O Atlético Mineiro, aqui no Newton Santos, eu estava no estádio com a minha família, estava até com meus filhos, foi um domingo às 7 da noite. O Jefferson pegou tudo. Só não pegou o gol do Atlético. O jogo foi 1-1, mas o resto o Jefferson pegou. Pegou pênalti do Rafael Moura, bateu, o Jefferson pegou, né? E no final, eu saindo do estádio, pênalti para o Botafogo. O Roger bate, o Vitor pega, a bola volta para o Roger e ele empurra para as redes. E a gente sai com um empatezinho ali, maroto, mas num dia que deu para ficar feliz em ver o nosso ídolo, em ver que o Jefferson estava de volta, né? Ganhamos do Fluminense numa quarta-feira chuvosa no Maracanã. Alô, DJ! A quarta-feira foi difícil demais, amigo. O jogo foi difícil, a noite estava chuvosa e eu e DJ de cara limpa, sem tomar uma cerveja, amigo. Um olhando para a cara do outro, tem uma hora que a gente estava bebendo água.
tudo para não dar certo o negócio. O jogo acabou, a gente se abraçou. Vamos embora daqui, porque essa história aqui tá tudo errada. Ganhamos de 1-0 das Flores. Ganhamos do Sport de 2-1, uma partida no Newton Santos bastante complicada também. Né? A gente fez 1-0, eles empataram e a gente conseguiu no finalzinho fazer o 2-1. Saímos para jogar com os Atléticos, 0-0 com o Atlético Paranaense, mais um jogo modorrento, jogo ruim demais. Né? Mas que um pontinho ali estava bom. E fomos jogar com o Atlético Goianiense, que era o time que perdia para todo mundo. Colocamos o time em reserva. Houve uma discussão grande à época, né? Porque, no meu ponto de vista também, os 3 pontos contra o Atlético Mineiro fariam falta, o Atlético Goianiense fariam falta, né? Acabaram fazendo, mas é óbvio que não foi por causa dessa partida. Acabamos empatando em 1-1. Cruzamento de Gilson, gol de Vinícius Tanque. Para vocês terem noção da qualidade da partida. Vamos até pular, porque, né? E aí fizemos, para mim, na minha opinião, a melhor partida do Botafogo no ano. A melhor partida do Botafogo no ano. Com certeza, uma das 3, para mim, a melhor. Que foi o jogo da volta contra o Atlético Mineiro no estádio Newton Santos. O time do Atlético Mineiro recheado de jogadores consagrados, de bons jogadores, né? Treinador, enfim. E o Botafogo não deu chance ao Atlético Mineiro. Logo no começo fizemos 2-0. Seguramos o resultado até o final, quando num contra-ataque, muito bonito por sinal, gol do Gilson. Né? Toque do Leandrinho, jogada de contra-ataque também, porque o Atlético tinha que fazer um gol de qualquer maneira. E saímos de lá com a alma lavada. Galera que estava comigo, alô Hélio, alô Indiano. A gente saindo do estádio, a gente comentava, cara, essa é uma noite que, assim, quem veio não vai esquecer nunca mais. Porque era o Botafogo que a gente gosta, né? Como diz a música lá da Beth Carvalho, esse é o Botafogo que eu gosto. Esse é o Botafogo que a torcida do Botafogo merece. Né? E aí, amigo, como tudo no Botafogo, o dia de festa, o outro, acontece o quê? Sábado, público muito bom no estádio Newton Santos para pegar o São Paulo lá embaixo na tabela. 3-1 para o Botafogo aos 37 do segundo tempo. E o Botafogo, ninguém segura o Botafogo, rapaz. Olha que timaço que agora, daqui até o final, a gente vai ganhar tudo. Mas faltavam 8 minutos. Faltavam 8 minutos. Em 8 minutos, o São Paulo fez 3 gols. E essa foi, talvez, a virada mais doída das que eu falei para vocês, que a gente acaba comentando. Né? Perdemos um jogo. As desculpas do senhor Jair Ventura começaram a surgir em suas palavras após as partidas. Né? Perdemos um jogo na sequência para o Palmeiras também em casa. Uma partida até que eu acho que o Botafogo fez uma boa partida, mas o Palmeiras foi melhor. E no final também, depois dos 40 do segundo tempo, a gente sofreu o segundo gol. Foi 2-1 para o Palmeiras. Empatamos na última partida do primeiro turno com o Cruzeiro em 0-0. Que quase vencemos no finalzinho. Quem não se lembra aquela bola do Marcos Vinícius? Chega de primeira, dá um tapa de direita e a bola raspa atrás. Acho até que ele fez certinho. Ali foi um azar danado. Né? E voltamos para jogar a segunda melhor partida do ano para mim, que foi a partida da volta contra o Nacional. Poderoso Nacional. Havíamos ganho de 1-0 lá. E aqui no Newton Santos, amigo, afora a festa que a torcida fez, que foi a coisa... Sabe, quem foi nessas partidas, quem acompanhou em loco, sabe do que eu estou falando. A emoção é absurda, é um negócio de louco realmente. É um negócio que, assim, quem não viveu e se tiver oportunidade, venha. Teve muita gente viajando para ver essas partidas, né? E em 5 minutos a gente resolveu a partida. E em 5 minutos estava 2-0 para o Botafogo. Depois foi só segurar o resultado, festa da torcida. E ali realmente a gente sabia que tinha chance. Ali a gente passou a acreditar de verdade em um título inédito como o da Libertadores da América. Na sequência, pegamos o Grêmio pelo Brasileiro, com um time mesclado, tanto o nosso quanto o deles, também no estádio Newton Santos, e ganhamos de 1-0, jogo também difícil, né? Gol do Leandrinho, salvo engano, antes dele se machucar, né? Logo no comecinho, depois seguramos o restante da partida. E fomos jogar a semifinal da Copa do Brasil contra os Mulambos. Aí, amigo, eu não entendi mais nada. Né?
Jogamos em casa e jogamos com medo. Aquela vibração, aquela a disposição que a equipe mostrava durante o ano inteiro se transformou em medo. Medo do adversário. Jogamos contra o Flamengo com medo. Medo de tomar um gol por estarmos jogando a primeira partida em casa, né? Então foi um 0-0, uma partida com poucas chances de gol, e achávamos que resolveríamos no jogo da volta, né? Saímos para jogar com a Ponte Preta, perdemos de 2-1, 2 gols do Emerson Sheik, essas coisas que só acontecem com o Botafogo, né? Assim como foi com o Avaí lá, o Joel, dessa vez foi o maldito Emerson Sheik, fez 2 gols e nós perdemos, e fomos jogar o jogo da volta contra os Mulambos. Aí, amigo, você está jogando na casa do adversário, o primeiro jogo foi 0-0. Com 5 minutos, o Roger vai na linha de fundo, levanta a bola na área, na cabeça do Guilherme, dentro da pequena área. O cara cabeceia para fora e sai rindo. Naquele minuto ali, não sei se é o pessimismo habitual do botafoguense, mas naquele minuto ali, para mim, eu senti que não ia dar, né? E aí o time também recuado, retrancado, com medo absurdo, jogando, se garantindo no gatito nas possíveis cobranças de pênalti. Não deu outra, tomamos um gol numa jogada, única jogada na vida que o tal de Berril fez. A torcida dos Mulambos odeia o cara, né? E, enfim, fomos eliminados e começou o nosso calvário. Mas estávamos ainda na Libertadores, ainda poderíamos, né, conquistar alguma coisa grande. Saímos para jogar com Bahia. Golzinho aos 49 do segundo tempo do Bruno Silva de cabeça, ganhamos de 2-1, quem não se recorda, né? 2-1 sofrido e suado. Ganhamos dos Mulambos, 2-0 no nosso estádio, né? Pela primeira vez, o Léo Valência apareceu bem no jogo, né? Fez algumas jogadas, gol do Roger, enfim, 2-0, com requinte de crueldade, né? E fomos jogar a primeira partida das quartas de final da Libertadores da América contra um Grêmio. Jogamos também nos defendendo mais do que atacando, mas fizemos uma partida bastante razoável, muito disputada. O Grêmio também veio com uma postura de se defender, de truncar o meio de campo, né? E na única possibilidade que tínhamos de vencer aquela partida, o juiz fez vistas grossas a um pênalti claro, né, que aconteceu em cima do Gilson, e o resultado final foi 0-0. Ainda assim, um 0-0, não tínhamos sofrido gol em casa, tínhamos a oportunidade de, caso fizéssemos um gol fora, facilitar a nossa vida, né? Ganhamos do Santos de 2-0, num dia em que o Santos trouxe um time reserva, aproveitamos a chance, né? Jogamos com um time mesclado, mas o Santos estava completamente reserva e ganhamos de 2-0 no sábado e fomos encarar o Grêmio. Meu amigo, fizemos um primeiro tempo espetacular. Calamos sei lá quantas mil pessoas vestidas de azul num estádio lotado. Só dava Botafogo. Mais uma vez o Pimpão entra pela esquerda e, em vez de rolar para trás, em vez de procurar um outro jogador, ou em vez de finalizar com mais qualidade, dá um peteleco. Tínhamos o Matheus Fernandes chegando só para escorar. E ali também foi uma bola que a gente vai se lamentar durante muito tempo, né? Segundo tempo, tomamos um gol idiota, a falha da zaga, um deixou para o outro, o centroavante do Grêmio, um cara que faz gol de cabeça sendo marcado pelo Matheus Fernandes, os zagueiros longe da jogada, o Matheus não sobe, e ali o sonho acabava. Mas até ali, meus amigos, até ali a gente tinha sonhado e tinha vivenciado uma história bonita, uma história que dava para ter orgulho, apesar da derrota, né? Só que aí começou a casa a cair. Teve gente hoje que me escreveu lá no Twitter, escreveu aqui no Face, fala só até o jogo do Grêmio, né? Só que se a gente só falar até a parte boa, os caras lá vão continuar no mesmo marasmo de sempre. Então agora nós vamos falar da parte ruim.
Primeiro, deixa eu ver o que a rapaziada tá falando aqui, dar uma moral para vocês, né? Já tô falando aqui com a boca seca. Diego Souza, Bruno Antunes, qual é, Brunão? Irmão. Elton Leite, tá falando aqui o Rafael Leidemar. Felipe Pereira, Elton Leite no jogo do Santos. É verdade, foi isso mesmo. 11 horas, nunca mais, pelo amor de Deus. Rafael, além de tudo, tem que acordar 8 horas da manhã domingo, uma ressaca do cão para ir pro estádio, ninguém merece, cara. Pelo amor de Deus. Não, a gente vai brigar aí para que não aconteça mais isso. Né? Anderson Martins está sempre com a gente, entrou. Enfim, a rapaziada tá chegando aqui, temos mais de 100 ao vivo. Rodrigo Falcão, isso aí vale nada, meu. Isso aí, rapaz. Se você estiver no estádio, deixar a tua camisa para ele segurar, meu, esquece, nunca mais você vai ver sua camisa. Mas é isso aí. Vamos seguir, vamos falar agora da parte ruim, né? Olha aqui, rapaziada. Eliminado da Libertadores, eliminado da Copa do Brasil, fomos jogar com Curitiba lá. Ganhamos de 3-2. Uma partida difícil, ruim, né? Estávamos vencendo de 2-1 até o finalzinho, o Curitiba empata, e quando a gente já está chutando as cadeiras de casa, logo na saída de bola, o João Paulo faz o 3-2. Mais uma partida em que o Gatito pega pênalti, depois virou rotina. Pênalti a gente já até sabia que pode marcar o pênalti que a gente tá tranquilo, o Gatito vai pegar. E chegamos em outubro, como em tantos outros anos, vocês aí que se estão aqui é porque acompanham o Botafogo há muito tempo. 2007, 2008, 2010, 2011, quando chega outubro, amigo, alguma coisa acontece, né? Já tivemos aí as lives do meu amigo Flávio Dupin, comentando a respeito, a época das eleições, de 3 em 3 anos o que acontece. Já tivemos aí a live do meu irmãozinho Bruno Antunes, a última live, falando agora a respeito também da dança das cadeiras da diretoria e o quanto que isso provavelmente teria impactado. Mas começou outubro, e outubro foi o mês em que a política do Botafogo pegou fogo, né? Os grupos políticos esqueceram que tinha um time disputando uma competição que poderia levar o Botafogo à Libertadores. E começaram as campanhas políticas, o time ficou largado às moscas, né? Sem comando, Jair Ventura tendo que segurar sozinho a Bananosa, entre outras coisas de bastidores que provavelmente a gente nem sabe, né? Mas que aos poucos vão aparecendo. E aí, meu camarada? Ganhamos da Chapecoense, 2-1. Não. Antes, estávamos ganhando do Vitória de 2-1 aos 43 do segundo tempo, não era isso? Meu amigo Zenilson estava do meu lado. Estava 2-1 para o Botafogo aos 43 do segundo tempo. Escanteio, gol do Vitória. Sabe o que eu fiz? De tamanha raiva. Fui embora, estava com minha esposa, fomos para o estacionamento, pegamos o carro e saímos. Me lembro até hoje, estávamos eu, minha esposa, minha sogra. Aí minha esposa ligou o rádio para saber se tinha acabado realmente empatado. E o jornalista perguntava lá para o André Lima o que ele achava daquela virada espetacular. Meu amigo, mais uma das viradas impossíveis de acontecer e que acontecem com o Botafogo. Vai contando. Perdemos para o Fluminense 3-2 no Carioca. Perdemos para o São Paulo 4-3 no Brasileiro. Perdemos para o Vitória 3-2 no Brasileiro. Viradas que um time que quer chegar em algum lugar não pode deixar acontecer de forma alguma. Né? Ganhamos da Chapecoense com gol de Vinícius Tanque aos 50 do segundo tempo. Um jogo horroroso, em que a torcida praticamente não comemorou o gol, porque a torcida do Botafogo não... Alô, Felipe Tigrão, tá ouvindo? Nós odiamos o Vinícius Tanque. Eu sei que ele foi para trás de Goianiense. Deixa ele lá. Deixa ele lá. Nós não gostamos de GG, nós não gostamos de Vinícius Tanque, e tem mais um bocado de gente que a gente vai falar daqui a pouco. A live já está se estendendo, mas eu vou falar tudo que eu tenho para falar, tá? Perdemos para o Vasco, num jogo que fomos roubados, mas é bem feito. Sabe por que é bem feito? Quem se junta a Eurico Miranda, quem se junta à Federação do Estado do Rio de Janeiro, uma hora vai ser cobrado, amigo, né? Somos todos amigos, né, seu Rubinho, seu Eurico? Vamos aqui abraçados, nós três,
contra o progresso do futebol do estado do Rio de Janeiro. Né? Vamos puxar saco da federação. Vamos lá. Vamos jogar com o Vasco. Vamos ver juiz não marcando pênalti com a bola batendo na mão. Vamos ver Nenê dominando a bola com a mão e fazendo gol. E 3 pontos pro Vasco. Sabe qual Vasco? Sabe qual Vasco, diretoria do Botafogo? O Vasco que está na Libertadores. O Vasco que com esses 3 pontos ficou na nossa frente. Mas vamos lá aplaudir a Federação do Estado do Rio de Janeiro e esse campeonato carioca maravilhoso. Sensacional. Vamos lá. Quem se junta aos porcos, amigo, ditado não está aí à toa. Né? Perdemos para o Vasco. Empatamos com o Avaí com gol suado aos 50 do segundo tempo, em que deu raiva. A gente merecia perder, era o pior time do campeonato. Jogamos nada, deu vergonha. Fomos cobrar jogador em aeroporto, no retorno, quem não se lembra. Né? Fizemos a 3ª melhor partida do ano. Falei para vocês que eu ia falar de 3. Botafogo e Corinthians, o todo-poderoso Corinthians que se sagrou campeão. Fizemos uma partida muito boa e vencemos por 2-1. Né? Um jogo também que quem estava no estádio não vai se esquecer. Muito emocionante e saímos muito felizes. Empatamos 0-0 com o Galo lá no Horto. E aí a casa caiu. A casa caiu. Faltavam 1, 2, 3, 4, 5, 6. Faltavam 7 rodadas. Sabe em qual posição estávamos? Em 6º. 6º numa competição em que os 6 primeiros iam para a Libertadores. Talvez os 7. Acho que à época já eram os 7. A depender se o Cruzeiro estivesse entre os 6. Né? Estávamos em 6º. E aí fomos jogar com o Fluminense. Com 1 minuto de jogo, fizemos 1-0. Fluminense desesperado, doido para pagar uma das, sei lá quantas Série B que eles devem. 1-0 com 1 minuto de jogo. Teve gente no WhatsApp falando, hoje nós vamos lavar a alma. Para quê? Veio o segundo tempo e veio mais uma virada vergonhosa. Aos 43 do segundo tempo, tomamos um gol imbecil, uma jogada idiota, né? E perdemos. E ali, amigo, começou uma trajetória extremamente infeliz. A gente precisava de 2 vitórias. 2 vitórias para, no final, se classificar para a Libertadores. Ganhamos do Sport. Lá. Graças a um grande companheiro nosso. Um grande amigo nosso. Magrão. Magrão, você, cara, fica no Sport para sempre. Porque o que esse cara já deu de gol pro Botafogo, eu vou te contar, né? Entregou a bola pro Bruno Silva, um jogo que estava dificílimo, fizemos 1-0, na sequência o Marcos Vinícius faz um gol de bico, e depois, no final, ainda tomamos o gol para os últimos minutos, ser o que sempre é. Um sufoco desgraçado, mas conseguimos a vitória. Viemos jogar em casa 2 partidas seguidas contra os Atléticos, olha só que facilidade, só precisa ganhar uma. Você, Botafogo, precisa ganhar uma. Tem 2 seguidas em casa. Contra o Atlético Paranaense, que está meia boca, e contra o Atlético Goianiense. Libertadores, qualquer dia estamos aí. Não é isso? Não. Contra o Atlético Paranaense, o Gatito tomou um frangaço. A gente não pode nem criticar o cara, porque o que ele salvou, mas nesse jogo, ele foi muito infeliz e foi uma daquelas partidas que se a gente estivesse jogando até agora ia estar 1-0 para o Atlético Paranaense. Perdemos. Mas tinha o Atlético Goianiense, que não ganha de ninguém. Vai ser fácil, vai ser tranquilo. Fomos dominados em casa num jogo vergonhoso. Vergonhoso. Tomamos 1-0, ainda conseguimos empatar no primeiro tempo. Ou seja, veio o segundo tempo inteiro para ganhar. E o que aconteceu? Tomamos outro gol. Perdemos para o praticamente rebaixado Atlético Goianiense em casa. A gente só precisava dessa vitória. Mas é o Botafogo. Né? É o Botafogo que estava abandonado. É o Botafogo que já estava sem comando. Era o Jair Ventura que já estava com um discurso imbecil, desmotivador, dizendo que nunca foi à Lua. Eu também não, Jair. Você já escalou Everest? Que frase infeliz. Que coisa triste, senhor Jair Ventura. O senhor vai escalar o Everest, já que na sua cabecinha pequena
E a Libertadores 2 vezes seguida é escalar o Everest. Você vai, não vai? Você foi para o Santos, você roeu a corda, né? Você foi para o Santos. Você vai. A gente não vai. A gente não vai escalar o Everest, nem a Lua, muito menos. A gente só queria escalar o Pão de Açúcar, porque a essa altura era G8, amigo. Já era G8, tá? Já era G8. Tá? Enfim. Empatamos com o São Paulo 0-0 lá. Jogo horrível também. Se estivesse jogando até agora, era outro 0-0. E perdemos para o Palmeiras numa partida que deu pena. Eu fiquei com vergonha. O Palmeiras treinou, meteu 2-0 rindo, brincando, fez gol quando quis. Fez gol quando quis. Mas sempre tinha a próxima partida, não era? Jair Ventura sempre terminava o seu discurso dizendo, não, a gente precisa de uma vitória e tem a próxima partida. A próxima partida era a última, meus amigos. A última. A última de um ano que criou tanta expectativa nessa galera que está aqui comigo. A última. Contra o Cruzeiro. O Cruzeiro que veio para perder. O Cruzeiro que não estava nem aí mais para nada. O Cruzeiro que estava mais preocupado era em prejudicar o Atlético Mineiro, que disputava uma vaga com a gente. E com requintes de crueldade, aquela rodada foi terminando, o Botafogo classificado, foi terminando o Botafogo classificado. E aí começaram a sair gols aos 45, aos 48, aos 50, né? E até a Chapecoense, que foi um time que surgiu do nada por ter sido dizimada, infelizmente, nos ultrapassou. O Vasco, meus amigos, o time do Vasco é medíocre, né? Mas nos ultrapassou. E nós terminamos a competição com um empate sofrido de 2-2 no estádio Newton Santos com uma equipe que queria perder, o Cruzeiro. Terminamos aonde? Em 10º, em um campeonato em que 8 foram para a Libertadores. Então dá para ir para a Libertadores 2, 3, 4, 5, 10 vezes seguida. Dá. Se você tiver condições, né, estruturais, se você tiver uma diretoria presente. Mas a diretoria, isso aqui era novembro, dezembro, a diretoria estava brigando, estava disputando as eleições, né? A diretoria do Botafogo ganhou o título dela. O grupo político foi reeleito. Ou seja, o que eles queriam aconteceu. Estão aí novamente por mais 3 anos. E o Botafogo ano que vem vai jogar o Carioca, a Sul-Americana. E a torcida está toda aí, ó, triste. Um ano que começou cheio de esperança, cheio de expectativa, cheio de festa, papel picado, mosaico, crianças com a camisa do Botafogo na rua. E terminou de uma maneira extremamente cruel para a torcida do Botafogo, né? Lamentavelmente, um ano em que terminamos o Campeonato Carioca em 4º, de uma disputa de 4 times, e em 10º, num campeonato em que 8 iam para a Libertadores e estavam entre os 6, 7 até a última rodada, e não tivemos competência para chegar. Então, realmente um ano a se lamentar, um ano triste, né? E o pior ainda vem por aí, 2018, pessoal, né? Porque as notícias do Botafogo... Qual foi o presente de Natal do Botafogo? Renovação do espetacular multijogador Gilson. O cara que joga na lateral esquerda, joga no meio, se botar de centroavante, joga. Acho que Gilson deve até agarrar, né? A renovação do Luiz Ricardo, que criou uma confusão danada. Mais 2 minutinhos eu ainda vou falar sobre isso. Mas que eu acho até válida, porque se ele está com a questão médica em dia, ele pode ser útil, porque ele sim pode jogar até no meio, né? E a renovação do contrato do nosso animador de vestiário. O Botafogo tem um animador de vestiário, minha gente. Ganha salário de jogador, chamado
Dudu Cearense. O cara é bom pro grupo. O cara é bom pro vestiário. E ganha o salário de jogador de futebol. São os 3 presentes de Natal que o Papai Noel trouxe para a torcida do Botafogo. Além disso, a efetivação do Felipe Tigrão, que a gente não vai nem criticar porque não dá para saber. Eu desconheço qualquer trabalho que o Felipe tenha feito na sua carreira de treinador, né? Acho que vai mais por um desespero, uma situação econômica causada até por não estarmos na Libertadores, termos que colocar alguém que ganha 2 mariolas, né? E tentar. Então, vou estar aplaudindo o Felipe, vou esperar, não vou cair de cacete, mas acho que é mais uma furada que a diretoria do Botafogo está metendo. Diretoria essa que aproveitou os últimos dias para bater boca. Kaká! A gente reclamou tanto do Kaká que a gente nunca tinha ouvido falar em Kaká. A voz do Kaká. Kaká, qual é a sua voz, Kaká? Enquanto estava à frente da diretoria de futebol do Botafogo, nunca deu uma entrevista. Agora, depois disso tudo, 26 minutos de entrevista. 26 minutos para a Rádio Globo. E sabe o que ele fez? Bateu a planta todinha. Contou tudo o que aconteceu lá dentro e que a gente já desconfiava. Né? E aí o grupo rachou. O poderoso grupo da situação paternalista, corporativista, que não troca nenhum dos amadores, que tem orgulho de ser amador. Um deles falou mal da rapaziada. Ah, isso não pode. Veio o nosso querido presidente Carlos Eduardo Pereira bater boca. Dizer que era mentira, que era... O Kaká estava errado. Se era mentira, presidente, ignorasse. Né? As notícias do Botafogo são cada vez mais vergonhosas. Bate-boca de dirigentes do grupo político. É isso que a gente lê. Contratação não tem. Né? É só saída de jogador. Um monte de jogador que fez corpo mole. Jogador que tomou amarelo para não jogar a última partida. Mas vocês estavam preocupados com o grupo político de vocês. Né? E não adianta fazer o que vocês sabem que vocês fizeram, não. Não adianta. Minha cara está aqui. Eu dou a cara a bater. Estou aqui porque eu represento a torcida do Botafogo. Eu sei disso. Eu tenho o meu papel aqui, a minha opinião. E outra coisa, outra bobagem. Não sou formador de opinião, coisa nenhuma. Dou a minha opinião. As pessoas têm que aprender a ouvir a opinião dos outros e tirar as suas conclusões. Raciocinar, pensar, entender, pegar pontos do que as pessoas falam na internet e, pô, isso aí eu concordo, isso aí eu discordo. É assim que a gente cresce. É assim que a gente cresce, que a gente consegue se desenvolver. Então não me venham dizer que eu tenho que ter cuidado. Ouvi de um senhor muito gentil, um senhor muito gentil me abordou no dia das eleições, me cobrando que a gente tinha que ter cuidado, porque a gente usa o nome Botafogo na nossa rádio. Como se o Botafogo fosse dele. Se o Botafogo fosse deles. Botafogo é nosso, amigo. Botafogo é da torcida. Botafogo é dessa galera. Gilele, Rafael, Hitler, Maurício JB, Flávio Dupin, Wellington Miranda, Antônio Holanda. Hoje é sexta-feira. Sexta-feira já... Cara, a live tinha que ser de 20 minutos, já estamos a quase 1 hora. Para contar uma história triste. E tem 150 pessoas aqui comigo. 150 pessoas aqui comigo. Sabe por quê? Porque a gente é Botafogo, a gente é o Botafogo, a gente ama o Botafogo. A gente vive em função desse clube que vocês não respeitam. Quem não respeita o Botafogo é você, diretoria. Pega o nome no Globo Esporte, pega o nome dos vice-presidentes que vão compor a chapa do seu Mufarrez. Pega, compara com os vice-presidentes que estavam agora com Carlos Eduardo Pereira. Óbvio, são do mesmo grupo, você vai me dizer. Pega e compara com a rapaziada que compunha o grupo do seu Maurício Assunção,
Você vai bater nomezinho lá, amigo. Vai ter nome que estava lá. Nelson Mufarrege estava com Maurício Assunção. Tem mais gente. Estava lá. Estava lá. Kaká falou, sabe o que na entrevista? Que ele está na política do Botafogo desde 1972. E ele tem ele é uma honra para ele estar desde 1972 na política do Botafogo. Que honra é essa, Kaká? Eu nasci em 1975. Você está há 45 anos. 45 anos na política do Botafogo. O Botafogo tem um título brasileiro. E você tem honra, tem orgulho disso. Você tinha que ter vergonha. Você e todos vocês que ficam aí há décadas. Há décadas. Há décadas. Se a gente pegar, são os mesmos nomes. São os mesmos grupos. Há décadas. Um feudo. O Botafogo se tornou um feudo. São 300, 400 pessoas controlando a paixão e o amor de 4 milhões de pessoas que merecem respeito, merecem dignidade, não merecem esse time que terminou o Campeonato Brasileiro, fazendo a gente passar vergonha, vendo o Vasco, vendo o Flamengo na Libertadores. E a gente que sonhou o ano inteiro, acordando com um pesadelo na memória, como sempre. Respeitem o Botafogo. Respeitem a devoção, o amor e a paixão de uma torcida que é a mais apaixonada do planeta. Tá? Se vocês estão aí à frente, é porque vocês escolheram isso. Não me venham com dificuldade financeira, econômica, não tem dinheiro, nunca teve. Sempre souberam disso. Quiseram se eleger, quiseram se reeleger. Estão aí. Vocês têm a caneta, vocês têm o poder. Tenham criatividade. Coloquem profissionalismo na mesa. Chega de amador com orgulho. Chega de amador com orgulho, chega de incompetência. E a gente sabe, a gente conhece as pessoas que estão nas vice-presidências e a gente sabe que se depender dessas pessoas, amigo, nada vai mudar. 2018 realmente vai ser muito difícil, mas vocês não vão se esquivar da responsabilidade. Vocês não vão ter desculpa para no final do ano vir com a mesma ladainha de sempre. Não vão ter. Estou cobrando hoje. Estou falando hoje. Tá? Estou falando hoje. Eu sou a torcida do Botafogo. Sou um torcedor. Só quero ser isso. Só vou ser isso. E só fui isso a minha vida inteira. Valeu? Rapaziada, desculpa não ter dado atenção. A live foi extensa demais. Vou tomar as porra aí do meu chefe Gajo. Acaba até me emocionando porque é difícil, cara. É difícil a gente colocar aqui a cara o ano inteiro em respeito a vocês, em respeito a uma devoção. É difícil chegar ao final de ano dessa forma. Mas a gente vai procurar força para acreditar. A gente precisa ser sócio-torcedor. A gente precisa acompanhar de perto os bastidores. Quem puder precisa ser sócio-proprietário. A gente precisa tentar mudar. A gente não vai desistir. Eu não vou desistir. Vocês não vão desistir. Porque o Botafogo somos nós. Em nome da família Rádio Botafogo, eu quero desejar a todos um excelente 2018 nos âmbitos profissional, pessoal, e que nosso Botafogo tenha muita sorte. Porque a história que está começando a ser contada, amigo, só com muita sorte, para a gente não sofrer. Mas vamos acreditar. Vamos fazer com que as coisas aconteçam. Agradeço a participação de todos hoje e o ano inteiro aí, a moral que vocês dão para a gente. Botafogo no ar, está de volta aí daqui a 2 semanas. Tem uma rapaziada aqui que se dedica à Rádio Botafogo. Obrigado também. Uma galera, somos quase 15 pessoas. Né? E é isso. Muito obrigado. Desculpa por ter me alongado. Família, amigos e Botafogo. O resto é complemento. Aquele abraço.